Chamo-me Elod Bayford. Sou a donzela do novo filme da Netflix e esta é a minha história. Sempre sonhei com o amor encantado, com um príncipe vindo com o seu cavalo branco, mas a minha história se desenrola como um conto de fadas com um toque sombrio. E esta é a minha verdade, uma que se entrelaça com o destino de um dragão e o sacrifício de inocentes. Por que um príncipe lançaria sua esposa ao abismo? A resposta jaz em um pacto antigo, selado com sangue e traição. Eu sou a donzela que carrega o significado de riquezas estrangeiras, uma ironia do destino, pois estou prestes a ser trocada por elas. O meu pai, Lord Bayford, governa sobre esta terra sem nome, e a nossa salvação parece vir de um lugar inesperado, o Reino Dourado de Ora. A sacerdotisa vermelha de Ora trouxe-nos uma proposta que poderia salvar-nos todos. A rainha de Ora ofereceu-me em casamento ao seu filho, o príncipe Henry. Um acordo que promete riqueza e alívio para os meus, mas que me priva da minha voz e escolha. Acompanhada pela minha irmã Flória e pela minha madrasta, Lady Bayford, partimos para Ora, um reino de abundância e calor, tão opulento quanto acolhedor. Mas à medida que nos aproximamos, estátuas de dragões flamejantes parecem prenunciar algo sinistro. A rainha e o meu pai rapidamente se afastam para discutir os detalhes do casamento, deixando-me a conhecer Henry. Surpreendentemente, descobrimos sonhos e desejos em comum. Uma conexão inesperada em meio a um casamento arranjado. Mas a harmonia é breve. O meu pai retorna perturbado, e a frieza da rainha para com a minha madrasta revela tensões ocultas. A própria Lady Bayford, contrariando o estereótipo das madrastas, aconselha-me a reconsiderar o casamento, pressentindo perigo. E desafiando as expectativas, eu e Henry nos casamos, apenas para sermos arrastados para uma segunda cerimônia, envolta em mistérios e rituais antigos de Ora. Uma cerimônia que me vê, a nova princesa, participar de um pacto de sangue, unindo-me a Henry de uma forma que jamais imaginaria. E então, no ápice da cerimônia, Henry, o príncipe encantador, revela a verdadeira natureza deste pacto, lançando-me do penhasco. E aqui estou eu, Lady Elod, sobrevivente de uma queda que deveria ser fatal, mas que, de alguma forma, não foi o fim, mas o início de uma nova jornada. Por que um príncipe lançaria sua esposa ao abismo? A resposta jaz em um pacto antigo, selado com sangue e traição. Há séculos, os ancestrais do príncipe chegaram a Ora, encontrando-a sob o domínio de um dragão. Em desespero, o rei prometeu sacrificar 3 filhas de sua linhagem a cada geração, em troca da paz. Mas a verdade é uma faca de 2 gumes. O dragão nunca atacou primeiro. Foi o rei que, cobiçando as riquezas de Ora, assassinou os filhotes do dragão, incitando sua ira. Os descendentes do rei, incluindo meu próprio marido, perpetuaram uma farsa cruel. Vestiram-me com trajes reais e espalharam o sangue real sobre mim. Tudo para enganar o dragão, fazendo-o acreditar que eu era um dos seus. Mas eu não era a única. Havia outra antes de mim, e uma terceira logo após. Todas nós, peões em um jogo de dor e poder. Na véspera do meu casamento, vi a primeira vítima, uma jovem cujo destino espelhava o meu. E na noite seguinte, as chamas da montanha rugiram, parte de uma cerimônia ancestral que selaria nosso fim. Mas eu recusei aceitar esse destino. Com a ajuda de Victoria, uma princesa do passado, descobri a verdadeira história. O dragão nunca foi um monstro. O verdadeiro monstro usava uma coroa. Agora, diante da caverna do dragão, enfrento o legado de mentiras e o peso dos sacrifícios feitos em nome da ganância. Eu, Lady Elod, escolho um novo caminho, um que desafia séculos de tradição e abre as portas para a verdade, a linhagem a cada geração, em troca da paz. Mas a verdade é uma faca de 2 gumes. O dragão nunca atacou primeiro. Foi o rei que, cobiçando as riquezas de Ora, assassinou os filhotes do dragão, incitando sua ira. E assim, diante da imensidão da caverna do dragão, eu, Lady Elod Bayford, me vejo em um limiar. A verdade sobre o dragão e os sacrifícios impostos pela coroa de Ora desvendada. Uma nova resolução arde dentro de mim. Não serei mais uma vítima silenciosa das tradições arcaicas. Com a ajuda de Victoria, a princesa do passado, e as memórias das outras que vieram antes de mim, eu me levanto. Recuso-me a ser mais um nome esquecido gravado na parede desta caverna sombria.
A história da rainha, uma teia de mentiras para justificar a ganância, não me prenderá. Eu escapo do destino que me foi imposto, e com cada passo que dou para fora da escuridão, eu desafio o legado de Ora. O dragão, uma criatura de poder e majestade, não é o monstro que nos contaram. O verdadeiro monstro, aquele que sacrificou inocentes em nome do poder, será confrontado. Minha jornada não termina aqui. Ela apenas começa. Com a verdade como minha aliada e a justiça como minha bússola, eu buscarei um novo destino para mim e para aqueles que virão depois. Um destino onde o sacrifício não é exigido pelo medo ou pela tradição, mas escolhido pela coragem e pelo amor. Esta é a minha história completa. Uma narrativa de descoberta e desafio. De enfrentar o desconhecido e reescrever o final. Que minha voz ecoe não apenas através desta caverna, mas através dos tempos, inspirando outros a encontrar a força para mudar o seu próprio destino. E assim, Lady Elod Bayford, outrora uma peça em um jogo de reis e rainhas, torna-se a autora de sua própria saga, uma lenda viva que desafia as sombras do passado para trazer luz ao futuro. E assim, com a verdade revelada e a escuridão da caverna do dragão para trás, eu, Lady Elod Bayford, encerro minha narrativa. Uma história de coragem e desafio, de uma princesa que se recusou a ser uma mera peça no jogo de poder e tradição. Minha voz, agora uma chama ardente de determinação, promete ser um farol para aqueles que buscam a liberdade de escolher seu próprio caminho. Que minha jornada inspire outros a questionar as histórias que lhes foram contadas e a buscar a verdade por si mesmos. Com o coração cheio de esperança e os olhos fixos no horizonte, eu me despeço, não como uma vítima do destino, mas como uma arquiteta do futuro. Que cada um de vocês encontre a força para escrever seu próprio final feliz, assim como eu encontrei. Até a próxima, meus queridos ouvintes. E lembrem-se, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade sempre encontrará um caminho. Fim da história de Lady Elod Bayford.